Apontando o professor Guilherme Casarões, parte disso nós estamos discutindo um pouco antes com o Roberto Gianetti da Fonseca, algumas dessas questões que o professor muito bem destacou, né? E claro, nós estamos acompanhando e aí aquelas repercussões na imprensa brasileira e mundial, brasileira e norte-americana em especial, mas aqui no Brasil, todo mundo, o que vai acontecer? Vai acabar o mundo a partir de 1º de agosto, tal. E havia exploração por setores aqui muito vinculados à política trumpista aqui no Brasil, alguns que eu chamo de bipatriotas, né? Eles conseguem usar as duas bandeiras, a verde e amarela e a bandeira norte-americana ao mesmo tempo, que é um fato curioso e que nunca ocorreu na história republicana brasileira dessa forma. Tinha antigamente denominações pesadíssimas nos anos 50 sobre isso, que eu não vou falar aqui, quais as definições que eram dadas. Aí justamente ao Roberto Gianetti da Fonseca eu coloco a seguinte questão: Roberto, tem o corredor, tem a Assembleia Geral, onde é realizada a Assembleia Geral da ONU, tradicionalmente o Brasil é o primeiro a falar. O chanceler do governo Figueiredo, Saraiva Guerreiro, explica no seu livro de memórias qual a razão do Brasil ser primeiro, e ele levou o primeiro presidente brasileiro a inaugurar a Assembleia Geral, o presidente Figueiredo, na crise da dívida externa em 1982. Ele também comenta esse fato, o Saraiva Guerreiro. Bem, mas é uma passagem, tem um corredor, e aí o segundo a falar, o presidente norte-americano, e foi aquele encontro que nós estávamos brincando antes, deu match, né, entre os dois. Essa química, eu pergunto justamente a você, Roberto, essa química é real, é produzida ou pegando o caminho do professor Casarões, ou há questões muito mais complexas do que uma boa relação pessoal meteórica e naqueles segundos de passagem de um presidente que acabou de discursar e outro que vai discursar? Obrigado, Vila, pela pergunta. Eu acho que a gente tem que avaliar com muita tranquilidade e lucidez os fatos que vêm acontecendo. Talvez eu seja um cético, até pouco romântico, mas eu não acredito em amor à primeira vista. Essa coisa assim de cruzou no corredor e se apaixonou perdidamente é muito raro, se não impossível de acontecer, ainda mais entre dois homens que não se gostam. Então, desculpe, essa química é algo que já estava num roteiro, talvez produzido lá em Hollywood, de como que poderia ser o script dessa situação toda que está ocorrendo agora. E por que ela está ocorrendo? Não é porque teve química que de repente o Trump passou a gostar do Lula e do Brasil. Ele sempre teve sua opinião, pior, melhor, talvez ele se expresse às vezes de forma exagerada, porque ele é um pouco exagerado em tudo, né? Aliás, um pouco não, bastante exagerado em tudo. Mas o fato que eu acho que ele tem alguns fatores que explicam a mudança do comportamento, muito mais do que a química. Primeiro, o Guilherme já falou muito bem, a questão da inflação. E eu quantifico ela. De julho para setembro, que foi o último dado que a gente tem, a inflação nos Estados Unidos passou de 2,5% ao ano para 13,5% ao ano. 13,5% ainda não é muita inflação, mas já é 60% a mais do que estava. Ou seja, a inflação está numa tendência galopante para subir para 5% ou para 7%. E entre os fatores da inflação, não é o único, mas é o tarifaço em cima dos produtos brasileiros. É o café, o suco de laranja, a madeira, enfim, toda a lista que vocês conhecem. Então ele, acendeu o sinal amarelo. Eu coloquei o tarifaço, o outro fator, esperei que ia dar algum resultado, que o Brasil ia entrar em pânico e absolver o Bolsonaro, fazer anistia, etc. Eles não fizeram nada, o cara já foi julgado, vai ser preso, e esse tarifaço está ficando prejuízo para o meu governo, para o povo americano. Então nós vamos ter que rever isso, mas eu não vou dar de graça. E o outro fator, que eu acho que vem também, é um fator psicológico. O Trump não gosta de perder. A personalidade dele é uma personalidade muito exótica, né? Egocêntrico, autoritário. Ao mesmo tempo, é uma pessoa inteligente, audacioso, estrategista. Então ele bolou um roteiro, porque também tem outro fator ainda que eu esqueci de falar. Ele está perdendo na justiça, já em 2 instâncias, que considera que o uso da lei
de emergência econômica em cima do caso específico do Brasil não se aplica. Porque o Brasil tem déficit com os Estados Unidos. Como é que ele pode, então, dizer que vai corrigir a balança de pagamento num caso de segurança nacional com o Brasil? Não tem a menor fundamentação. E americanos entraram, importadores americanos, entraram na Justiça em Nova York, Justiça Federal, ganharam já em primeira e segunda instância, vai para o Superior Tribunal lá, para a Suprema Corte. E hoje, agora, Vila, vindo para cá, eu leio uma notícia que talvez ainda não esteja de conhecimento público, que o Senado acaba de votar por 62-58, dizendo que a aplicação da lei de emergência econômica no caso do Brasil é ilegal. Então isso tem uma repercussão que deixa o Trump inquieto, porque ele está perdendo. E ele tem que sair vitorioso dessa história. Então aí o ambiente de negociação se forma. Ele vai lá encontrar o Lula, começa a criar ou não, vamos então reunir equipe técnica, força-tarefa, etc. e tal, porque ele quer pelo menos mostrar do Brasil umas 3 ou 4 coisas. A questão das big techs, os minerais críticos, o etanol e os data centers. Eu acho que essa pauta, esse menu tem que estar na mesa, eu diria até na sobremesa, para que todos saiam satisfeitos desse jantar. E o Brasil tem também vantagens para isso, que não vamos dizer que seja uma coisa que a gente vai ceder para eles porque está com medo, não é isso. Interessa ao Brasil fazer uma relação proveitosa com os Estados Unidos. E na questão dos minerais críticos, por exemplo, eu acho que dá para sair um ganha-ganha. A questão do etanol também, depois podemos até aprofundar nisso. Perfeito. Então tem muita coisa que a gente pode negociar de uma forma proveitosa para ter um ganha-ganha. E eu tenho certeza que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que está liderando a equipe de negociação, está absolutamente convicto, calmo, tranquilo, negociando, e sabe que o tempo é a nosso favor, hein? O tempo é as pessoas podem estar ansiosas, angustiadas, meu produto está tarifado, estou perdendo mercado. Calma, você tem razão, todo mundo está angustiado, mas o tempo é a favor do Brasil. Os Estados Unidos está perdendo mais com tarifaço do que o Brasil. E o Trump não dorme sem pensar como é que eu vou resolver esse assunto e sair vitorioso. Nós temos que dar um gostinho para ele, mostrar ao público americano, dizer, tá vendo, consegui que o Brasil me cedesse isso. Cedemos nada, nós estamos fazendo aquilo que também nos interessa. Mas o script não é da química, o script é do interesse de resolver o assunto de uma forma proveitosa. Acho que é uma discussão interessante porque, para você que nos acompanha, a relação dos Estados Unidos com o Brasil é diferente da relação que os Estados Unidos teve, por exemplo, com o México e depois com os países, o México é na América do Norte, vamos só registrar, né? Que muitas vezes a geografia foi desaprendida ultimamente na escola brasileira, né? Tem gente que achava que o Equador faz fronteira com o Brasil. Então, é necessário sempre reafirmar essas coisas óbvias.